A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou essa semana o 5º levantamento da safra de grãos e a previsão não é boa. Na atualização, a Conab voltou a reduzir a previsão de safra 2023-2024. A expectativa é colher quase 300 milhões de toneladas. Isso é cerca de 18 milhões a menos que o previsto inicialmente, em outubro do ano passado, e uma redução de 2,2% na comparação com o levantamento de janeiro. Era algo que nós já vínhamos observando, uma tendência de quebra de safra em função das adversidades climáticas que está impactando a produtividade, principalmente em relação à soja e milho, e o atraso do plantio da soja também impactando no plantio da segunda safra de milho. O clima também afeta o trabalho de monitoramento da safra, já que a situação no campo muda muito rapidamente. Se nós pegarmos o caso da soja, nós tivemos áreas em que estavam previsto o plantio de soja, que o produtor acabou desistindo e já foi direto para o algodão. O milho é uma questão, esse ano, bem complexa. Ao mesmo tempo que terá problema de redução de área em função do alargamento do período de plantio da soja, em outras áreas em que os produtores não plantaram soja e foram direto para o milho, houve uma antecipação. Então, isso está aumentando muito a complexidade do levantamento de safra nesse ano. A Conab já admite que essa quebra na safra pode se revelar ainda maior nos próximos meses. No Centro-Oeste, região que mais produz grãos no país, a seca não dá trégua. Veja no Giro de Notícias da semana. Em Goiás, o governo do estado decretou situação de emergência em 25 municípios por conta dos efeitos da estiagem no campo. A onda de calor e a falta de chuvas prejudicaram o desenvolvimento das lavouras. Muitas áreas de soja tiveram que ser replantadas. E esse atraso vai prejudicar também o cultivo do milho, semeado na sequência. Em Mato Grosso, a situação também é grave. Já são mais de 40 municípios em situação de emergência por conta da falta de chuva. A seca está prejudicando o andamento da safra de soja. A região mais afetada é o Sudeste, responsável por 1/5 da produção do grão no estado. No Paraná, aconteceu nesta semana o Show Rural, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. O evento trouxe novidades tecnológicas para o setor, como esse trator, um dos maiores disponíveis no país, que pesa 25 toneladas. Destaque também para o pavilhão da agricultura familiar, que trouxe produtos preparados e vendidos por pequenos agricultores. A estimativa é que o Show Rural tenha movimentado mais de 5 bilhões de reais em negócios. Em Minas, começou a colheita do milho de primeira safra. Lá, boa parte da produção vira silagem para alimentar as vacas. Os criadores estão preocupados. A propriedade do Seu Divino fica em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Aqui são 6 hectares destinados ao milho. As máquinas já estão no campo para colher o grão que vai ser utilizado para fazer a silagem, técnica para preparar o alimento para o gado para os períodos de pasto seco. O ano passado deu 280 toneladas, não acabou de silar não, mas acho que vai vir para 220 toneladas, porque o tempo estava muito sol e nós achávamos que plantava, logo a chuva vinha e o El Niño atrasou a chuva, então nós teve muita dificuldade. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que a colheita da primeira safra do milho em Minas Gerais não deve chegar a 4 milhões de toneladas, uma queda de 24,5% em relação à safra passada. Tem acontecido muitas altas temperaturas, as noites não têm sido frias, porque o milho gosta de ausência de luz e uma baixa temperatura, e aí atrapalha muito a produção. Aqui nessa outra propriedade, agricultura familiar, o produtor também já prevê prejuízos. Além das altas temperaturas e da pouca chuva, a plantação de milho foi afetada pela cigarrinha, uma praga que suga a seiva da planta, seca as folhas e diminui o tamanho das espigas. Tem uma quebra de uns 10% da colheita desse ano por causa da cigarrinha e o tempo também, né? Por causa dos prejuízos, o agricultor nem vai plantar a safrinha para alimentar as quase 40 vacas em lactação. O custo da safrinha é o mesmo do de verão, mas aí o resultado da colheita da safrinha reduziu demais, aí eu resolvi deixar de plantar.
Problema também na produção de feijão. No Paraná, o clima prejudicou o desenvolvimento das lavouras. Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, é o município com a maior produção de feijão preto do país. É onde fica a propriedade do Luciano. Ele já terminou o plantio da segunda safra, depois de muitos problemas na primeira. Um excesso de água, choveu bastante, choveu mais. Aqui nessa área tivemos 1.080 milímetros. Isso para o feijão chega a ser um excesso. Teve uma quebra de uns 33%, 30%. Na lavoura eu estou há 5 anos. Esse é o feijão que eu mais sofri. E ele também. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, quase toda a primeira safra de feijão do estado já foi colhida. E a estimativa é que a produção chegue a 155 mil toneladas, 21% abaixo da mesma época do ano passado. E a qualidade do grão também preocupa. Menos de 40% da produção é considerada boa, resultado de um clima desfavorável para o desenvolvimento do feijão. Tivemos muitos problemas de chuvas excessivas entre outubro e novembro aqui no estado. Depois disso, a gente teve em dezembro um período pequeno de estiagem, que também prejudicou em algumas regiões. A cultura do feijão é uma cultura muito sensível, então qualquer efeito climático é uma cultura que acaba sentindo de uma forma mais intensa que outras culturas. Essa indústria beneficiadora que prepara o feijão para o consumidor final chega a receber a produção de mais de 7 mil agricultores. Porém, nesse início de ano, a quantidade de feijão que chegou na empresa foi 60% menor devido à quebra na primeira safra. Em outros momentos, teríamos estoques sobressalentes, estoques remanescentes. Agora não há. O que temos agora são o feijão recém-colhido, que teve uma baixa em relação ao ano passado. Por causa dessa quebra na safra, o preço do feijão preto no Paraná subiu 25% em relação ao mesmo período do ano passado. O produtor está recebendo R$ 300 pela saca de 60 quilos.